É um dia de muita alegria para mim, de poder estar aqui junto com os irmãos nessa noite, para compartilhar com os irmãos e meditar junto com os irmãos as coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, ao meditar na sua palavra. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer à igreja que eu não tenho a pretensão aqui de ensinar nada para ninguém, né? Porque a gente parte de um princípio que a Igreja Batista é uma igreja que prima pelo estudo da Palavra de Deus e que a Palavra de Deus está presente constantemente em cada coração, na sua mente, diante dos seus olhos, ao alcance das suas mãos e também, acima de tudo, está sendo praticada no viver de cada um. Isso, pelo menos, é o que cada um de nós buscamos, não é verdade? Então, nós acreditamos que tudo que vamos ler nessa noite já seja do conhecimento dos irmãos, mas essa oportunidade Deus está nos abrindo para meditar juntos, porque muitas coisas o Senhor tem nos ensinar através do estudo da sua palavra. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Estaremos lendo os versos de 14 a 22. Lucas 4, 14 a 22. Gostaria de pedir aos irmãos que puderem se colocar de pé, para estarmos juntos lendo esses versos. Eu vou ler esses versos do 14 ao 22. Em seguida, eu gostaria de ler junto com os irmãos os versículos 18 e 19. Amém? Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Amém? Vamos ler os versos 18 e 19 juntos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos do coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor Deus e Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para meditar na Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por me conceder essa oportunidade de poder falar, Senhor Deus. Agora peço que o Teu Santo Espírito me oriente, para que eu fale não por mim mesmo, mas aquilo que a Tua Palavra está dizendo, para que a Tua igreja seja edificada e para que cada um de nós, Senhor Deus, vivamos uma vida sempre reta, santa e justa na Tua presença. E isso é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Jesus, pela virtude do Espírito, volta para a Galileia a ensinar nas sinagogas dos judeus, do seu povo. Aquele povo que até aqui tinha vivido da descendência de Abraão, um povo escolhido desde Abraão até aqui, e foi trazido para esta terra para ser o povo de Deus.
a nação de Deus, a nação eleita, a nação escolhida. Mas nós vamos ver nesse texto que algumas coisas não andam conforme aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus espera de cada um. Nós vamos perceber que o povo sempre caminha de forma contrária àquilo que Deus propõe a cada um. É interessante a gente observar que essas coisas estão relacionadas aqui para o nosso ensino, para a nossa meditação, para que nós aprendamos com essas coisas e trazemos para a nossa vida, para que a gente consiga viver uma vida que seja reta diante de Deus. Porque isso é proposto desde o princípio dos tempos, desde quando o mundo foi criado, desde Adão. Deus propôs uma vida de obediência, de retidão, de viver na presença dele. Mas o povo sempre fugindo, sempre escapando, sempre buscando outras alternativas, sempre buscando outros caminhos. E isso persiste até hoje. E nós encontramos aqui nesse povo Jesus voltando para a Galileia, a terra onde ele viveu durante toda a sua infância, e chega agora nesse lugar, em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E aquele povo que estava ali e tinha ouvido falar muito a respeito de Jesus, as coisas que ele vinha fazendo, os milagres, as curas, todas as coisas que ele tinha feito, e eles estavam ali ansiosos para que aquelas coisas acontecessem no meio deles também. E então eles estavam ali com essa ansiedade, com essa busca. Nós podemos observar, se nos sobrar tempo, a partir do verso 23, as coisas que aconteceram ali, as palavras que Jesus falou para eles, e culminou num momento muito triste, onde eles expulsam Jesus dali e tentam matá-lo jogando-o do precipício. Isso mostra a dureza do coração do povo. Esse povo que era chamado povo de Deus. Nesse momento, quando Jesus aparece ali em Nazaré, quando ele começa a pregar lá na Galileia, no início do seu ministério aqui na terra, eles estavam vivendo um período, desde a chegada de João Batista, até que chegue João Batista, eles estavam vivendo um período de mais ou menos 400 anos, sem ter nenhuma palavra de Deus, nenhum profeta veio até eles, trazendo a mensagem de Deus para eles, nem para fazer repreensão, nem trazer ensinamentos, nem para fazer convites, nem para nada. Eles estavam totalmente se sentindo abandonados, sentindo deixados. Então eles estavam vivendo a vida da maneira que eles achavam que deviam viver. E como a gente percebe durante todos os acontecimentos, essa presença de Jesus aqui em Nazaré e a sua caminhada pelas cidades, por aqueles lugares ali da cidade da Galileia, as cidades da Galileia, onde ele teve grandes momentos de pregação, de ensino e de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E ele pregou para aquelas pessoas e eles estavam ali sem saber o que realmente Jesus estava fazendo ali, porque eles buscavam outras coisas, eles buscavam outros ensinos, eles buscavam outras mensagens para eles buscavam outras coisas para eles verem. E logo aparece Jesus pregando e curando, com evidências de poder, e sua pregação deixa o povo maravilhado. Por onde quer que ele passava, o povo fica maravilhado. E principalmente ali pelas curas que Jesus fazia, eles estavam ansiosos para que vissem isso. Mas a pregação de Jesus é um pouco diferente daquilo que estão esperando. Vejam em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que ele diz aqui. Marcos 1, versos 14 e 15. Amém? Diz o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha a mensagem dele. É um pouco diferente da expectativa que tinha aquele povo naquele momento. É um pouco diferente daquilo que eles esperavam. Agora está Jesus em Nazaré e se apresenta ao povo e começa a dizer o que o trouxe ali.
Por que que ele estava ali? O que que ele queria trazer para esse povo? O que que ele queria ensinar para esse povo? E o povo, com a outra ansiedade, com a outra busca, com outros desejos em seu coração, estão esperando alguma coisa diferente daquilo que Jesus está trazendo. Jesus tem um propósito. Jesus tem uma missão. Existem duas coisas muito distintas aqui que está acontecendo. Quais as motivações que trouxe Jesus aqui? João capítulo 3, verso 16 nos diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele trouxe salvação. Ele trouxe uma coisa bem expectativa daquilo que o mundo espera. Se você pregar a cura, se você pregar a prosperidade, se você pregar para o povo que eles serão muito abençoados, que a vida deles serão prósperas, eles enchem igrejas. Nós vemos isso acontecendo nos meios de comunicação que nós temos e de muitas igrejas falando dessas coisas e pregando essas coisas, ensinando essas coisas e induzindo o povo a buscar essas coisas. Até mesmo nos meios de pessoas que nós conhecemos, que consideramos pessoas evangélicas, pessoas que foram ensinadas, que foram criadas debaixo da palavra de Deus, estão buscando coisas que são muito diferentes daquilo que Deus prega, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus propôs para cada um de nós. Viver uma vida de santidade e obediência a Deus. E qual é a motivação do povo? Nós vemos, né, que o povo, de um modo geral, isso em igrejas evangélicas, estão vivendo assim como que anestesiados. Vemos que o povo não lembra mais das recomendações dos profetas. Vemos que o povo não se lembram mais daquelas coisas que foram ensinadas para eles no passado. Vocês se lembram que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? Eles tinham esquecido daquilo, né? Vocês se lembram ou não? Se este povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, né? E o Senhor está prometendo para eles uma coisa: que o povo busque ao Senhor, que obedeçam ao Senhor, que sigam os caminhos dele, para que assim a sua vida seja abençoada. Se esse povo que se clama pelo meu nome, que chama pelo meu nome, ou seja, esse povo de Deus, ele poderia estar dizendo para nós aqui hoje: se essa igreja batista fundamentalista de Três Lagoas me buscar, se arrepender de seus pecados, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Mas nós buscamos a cura pelos males, a prosperidade. Queremos que o nosso país ande bem, que prospere, que as coisas vá bem. Queremos ser curados das doenças. Nós queremos todas essas coisas aqui na terra. Mas nem sempre buscamos a presença do Senhor assim como Ele requer, né? Em coerência com a palavra de Deus, eu quero ler aqui o texto que eu propus. Eu acabei esquecendo uma parte dele, me perdoem, irmãos. Verso 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer. Deus quer convivência com o seu povo. Ele quer uma vida de comunhão, de obediência, de paz com o seu povo. É isso que Ele propõe em todo o seu evangelho. Que se arrependam dos seus pecados. Olha a primeira pregação de João Batista. Olha a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos. A mensagem para o pecador, a primeira é essa: arrepende-te. Arrependa dos seus pecados e creia no evangelho. Mas o povo, e muitas vezes a própria igreja de Jesus, deixa de lado esse ensinamento. E nós ficamos a pensar: por que um Deus soberano se dispõe a abrir os braços para um povo, como se diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que diz: é um povo rebelde e contradizente, né? Por que Deus insiste em manter
Porque Deus tem um plano para resgatar esse povo, o seu povo, que caminha como animais sem orientação, que caminha para a morte, sem perceber que todas as coisas propostas por esse mundo, embora pareça agradável para nossos olhos, normalmente conduz à perdição. Normalmente nos afasta dele. E a proposta dele é uma só: arrependei-vos e crede no Evangelho. O homem tradicionalmente tenta fazer a obra de Cristo se tornar uma razão social, né? Uma obra social. Eles buscam aqui o que eles estão, se tiver oportunidade de a gente pensar um pouco lá na frente, o que era que o povo buscava, os irmãos provavelmente já conhecem o texto, vai ver o seguinte: eles esperavam que Jesus fizesse uma obra social ali, curasse os enfermos deles, abençoava a vida deles, mas o que Deus está propondo é uma vida muito maior. O que Deus está propondo é uma vida de comunhão com Ele. Nós nunca podemos perder isso de vista. Nós nunca podemos deixar passar a oportunidade de entender que o que Deus está propondo para nós é vida com Ele. Não é vida conosco mesmo, com as pessoas que nos cercam, que convivem conosco. Não, é vida com Ele, porque assim a vida com os outros vai se tornar um pouco mais fácil, ou talvez até um pouco mais difícil em alguns aspectos. Mas a vida que Deus propõe para nós é uma vida plena, e só Ele pode dar. Agora, meus irmãos, diante de todas essas coisas que está acontecendo ali, diante de todos esse modo de viver do povo, diante de todo esse modelo de vida que eles adotaram para viver, chega Jesus e diz essas palavras: o Espírito do Senhor é sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? A primeira coisa que nós pensamos são pessoas desprovidas de bens materiais, não é? Mas bens materiais não é parâmetro para uma vida plena, uma vida que satisfaça plenamente a humanidade de uma pessoa, e também não é tudo o que o homem precisa para viver. Pobreza não é garantia de espiritualidade. Se nós olhamos lá para Mateus capítulo 5, no versículo 3, onde ele fala a respeito no Sermão do Monte, que ele fala a respeito dos pobres, olha como ele fala, no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando de pessoas pobres financeiramente, ele não está falando de pessoas fracas, ele está falando de pessoas que estão vivendo uma vida limitada. Porque o homem só pode ser perfeito, ele só pode ser completo se ele tiver pelo menos duas coisas na vida dele. Três coisas, né? O homem é carne, né? E espírito. E o espírito dele não é nada sem estar ligado a Deus. Porque ele é alma vivente. E ele vai morrer. Tudo passa. Ele só é pleno e só é perfeito quando ele está ligado em Deus. Quando ele está vivendo lado a lado com Deus, quando ele caminha no poder de Deus. Não adianta eu buscar todas as soluções terrenas que eu tenho para a minha vida, se a presença de Deus não fazer parte do meu viver. Então, ser pobre é não estar completo, e estar completo é só tendo Cristo. Porque a tristeza do homem, todas as coisas que o homem busca nesta vida, se ele pudesse entender direitinho o que significa, toda a tristeza que o homem encontra, que ele vive, normalmente é resultado da forma deficiente que ele vive. Porque o homem sem Cristo, ele está vivendo incompleto, porque o seu espírito, sem o Espírito de Deus, é morto. Deus disse para Adão: o dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. Alguém chegou para mim e disse uma vez: olha, Deus tem misericórdia que ele não morreu, mas ele morreu na hora que ele comeu o fruto. O que é essa morte? A separação, ele foi separado de Deus. Então ele não tinha mais condições de ter uma vida plena, de ter condições de ter uma vida agradável.
porque faltava alguma coisa. E esse vazio que está presente na vida das pessoas, até hoje, ela conduz as pessoas a uma busca desenfreada de soluções terrenas, de coisas terrenas, de coisas que alimentam somente a carne. Eles não têm a noção de que o que falta para eles, só Deus pode dar em Cristo Jesus. Mas então, esse povo que estava ali, diante de Cristo, não sabia o que Jesus estava trazendo para eles. Eles estavam ali em busca de outras coisas. E o que nós podemos pensar a respeito disso? O quanto que nós, enquanto igreja de Jesus aqui na terra, estamos conscientes daquilo que nós devemos buscar, daquilo que nós devemos esperar em Deus. Qual a consciência que nós temos a respeito dessas coisas? O que nós buscamos em Deus e o que nós esperamos de Deus. João capítulo 4, verso 22 a 24. Amém? Nos diz o seguinte: vós adorais, ele dizendo à mulher samaritana, né? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais a que assim o adorem. Não adianta eu tentar viver uma vida segundo o meu entendimento. Não adianta eu tentar viver uma vida que não é aquilo que não está condizente com aquilo que Deus colocou na sua palavra. A maneira como devemos ser, a maneira como nós devemos crer, em quem nós devemos esperar. E muitas vezes nós esperamos em nós mesmos. A tendência humana é essa. Por isso que palavras como essas estão escritas aqui, para que a gente pense, para que a gente medite em como deve ser o nosso viver. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, João Batista diz aos fariseus e saduceus que vinham buscar o batismo, ele diz a eles, amém? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqueles homens estavam buscando o batismo ali, mas eles não sabiam o que eles estavam buscando, porque o pensamento deles era outro, a doutrina deles era outra, eles não estavam preparados, eles não estavam interessados em receber esta mensagem, arrependei-vos. Eles não estavam dispostos a isso. Nós vemos ao longo das Escrituras, isso ficando bem claro aos ouvidos de todos nós. Por isso João Batista disse aquilo a eles: quem vos ensinou a fugir da era futura? Mas hoje nós estamos aqui diante da Igreja Batista Fundamento de Leite de Três Lagoas, que nós sabemos que tem um compromisso com a palavra de Deus, e que sabe qual é o propósito de Deus, e que sabe o que nos anima a fugir da era futura, não é? Porque Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Existem 3 tipos de cristãos que nós observamos no mundo: aqueles que nem querem saber de Cristo, não é verdade? Existem aqueles que se dizem cristãos, professam uma fé cristã, mas não estão preocupados com aquilo que Deus recomenda na sua palavra. Não estão preocupados se vão viver uma vida reta diante de Deus. Eles não estão preocupados com os ensinamentos das Escrituras, que está aqui para nos moldar segundo a vontade de Deus,
que ela está aqui sendo ensinada para todos nós, para que nós olhamos por essa palavra, porque essa palavra é o próprio Jesus que está nos dizendo, que está nos dando, dizendo para mim que eu devo procurar ter uma vida com Ele. Então essas pessoas não buscam essa vida com Ele. Eles nem querem saber de Cristo. Eles professam um cristianismo desvinculado dos ensinos bíblicos. Eles estão baseados muitas vezes em tradições familiares ou tradições religiosas e não estão fundamentados naquilo que é a palavra de Deus. Eu disse a palavra aqui, fundamentados, né? Nós somos a Igreja Batista Fundamentalista de Três Lagoas. E por que nós somos batistas fundamentalistas? A própria palavra fundamentalista já diz, né? Porque nós vivemos, ou pelo menos buscamos, uma vida fundamentada nesses ensinos. Porque só assim é possível você dizer para qualquer um que busca a razão da esperança que você tem: eu sou um servo de Cristo. Existe perfeição em cada um de nós? Não existe. Mas se você estiver fundamentado na sua palavra, você vai cometer erros, você vai ter deslizes. Isso não é justificativa, né? Da nossa natureza não é justificativa para a gente viver nos erros. Porque o cristão é aquele que erra, mas também é aquele que se arrepende. Por isso que a palavra de Deus nos diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se eu creio no Evangelho, eu estudo o Evangelho. Que eu gosto muito de dizer, né? A palavra de Deus não foi feita para ser ler, ela foi feita para ser estudada. Você tem que ler cada versículo, mastigar cada palavra dessa, para que você possa absorver aquilo. Porque conhecendo essa palavra, você conhece a mente de Deus. Você sabe como Deus pensa, você sabe como Deus reage diante de cada coisa que nós fazemos, nós pensamos ou que nós falamos. Existem alguns que entendem que o mundo se modernizou, né? Nós vimos muitas frentes cristãs evangélicas por aí, dizendo: olha, o mundo se modernizou, o mundo que nós temos hoje, nós temos que nos adaptar para poder viver nessa nova realidade que o mundo está passando, para que o Evangelho possa progredir. Onde foi que a Bíblia disse isso? O mundo pode ter mudado, né? Mas o Evangelho não. O Evangelho é o mesmo. É o mesmo desde o dia que foi anunciado pela primeira vez. Desde quando Deus chamou aquele primeiro homem para que ele viesse para a terra de Canaã e formasse um novo povo que ia viver para a honra e para a glória dele, e dele viria a formar uma grande nação. Desde aquele primeiro momento, não é? E existem um terceiro grupo, não é? Que insiste em afirmar que ser cristão requer estar diretamente vinculado com Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui? É isso que nós estamos vivendo? Se é, graças a Deus por isso. Porque se não é, nós temos que repensar o nosso cristianismo. Nós temos que fundamentar ele na palavra, porque é aqui que está a nossa regra de prática e fé. É por ela que nós vivemos. É por ela que nós nos moldamos. É ela que é o nosso espelho. É ela que nos mostra como é o caminho. É esse caminho que Jesus falou que é apertado, é cheio de espinho na sua margem, mas nós devemos prosseguir por ele. Essa regra de prática e fé. Esse último grupo, que eu acredito que nós estamos inseridos nele, né? Graças a Deus. Ele já não vive. Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse último grupo, que pensa desse jeito, assim como diz Paulo, hein? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que crê o crente. É assim que enxerga o crente. O mundo pode ter mudado o quanto que mudou. Pode ter chegado tantas novidades quanto possa ter chegado. Mas o pensamento cristão está pautado nesse ensinamento. Não sede conformados com este mundo. Talvez nem todos entendam o que quer dizer conformados. Ser conformados é estar conforme. Né? Não se conforme com este mundo. Então, ou em outras palavras, não ande conforme o mundo. Porque a conformidade com este mundo se torna inimizade contra Deus. Não é isso que a palavra nos ensina? O Espírito do Senhor é sobre mim. Tem outra versão que diz né? A minha aqui está dizendo está. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos do coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Geralmente, nós paramos e pensamos como o diabo consegue manter a atenção do povo voltado para ele. Vocês já perceberam que até nós, às vezes, somos levados a querer nos prender em algumas coisas que depois, olhando para a palavra de Deus, nós percebemos que aquelas coisas não são agradáveis diante de Deus. E elas são apresentadas para nós de uma forma até aparentemente agradável. Mas é agradável ao olho carnal. Então, quem é essas pessoas, esses cativos que Jesus está falando? Olha para aquele povo lá de Nazaré, aos quais Jesus está falando essa palavra. Era o povo, descendência de Abraão, chamados para ser o povo de Deus, e que foram se alienando daquilo que Deus deixou como ensinamento base para o viver deles. Foram se desvinculando dos ensinamentos de Deus. E nós vimos no passado, no tempo dos profetas, quando os profetas vinham e reclamavam com eles os seus feitos, as coisas erradas que eles estavam fazendo, o modo de viver que eles estavam vivendo, e conclamando o povo a buscar uma mudança de vida, dizendo que o povo, olha, Deus manda para vocês que se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus, deixem sua idolatria, deixem esses deuses que vocês cultuam debaixo dessas árvores frondosas, em cima desses montes, deixem essas coisas e voltem-se para Deus, porque Ele está aqui com os braços abertos, né? Esperando esse arrependimento do povo. Os profetas faziam esse tipo de reivindicação para o povo. Mas o povo persistiu em errar, em pecar e contrariar aquilo que Deus estava dizendo. Será que isso é muito difícil nos nossos dias? A gente ver até mesmo dentro da igreja? Eu não sei o que se passa com cada membro da igreja. Mas é um momento para cada um de nós fazer uma reflexão, olhar para dentro de si mesmo e pensar: eu sou agradável diante de Deus? Estou em conformidade com aquilo que Deus me propõe para ser o seu servo? E nós pensamos, como é possível que o sacrifício vicário de Cristo não consegue causar mais do que comoção no coração dos muitos cristãos? Eu tenho certeza que a maioria aqui já viu filmes da paixão de Cristo, né? E a tendência humana nossa é nos revoltar com aquilo. Não é mesmo? A tendência nossa é ficar nervoso. Como esses homens podem fazer isso? Um homem tão bom como Cristo, como é que eles podem fazer isso? Nós nos revoltamos, mas não sentimos nada além disso. Normalmente, quando nós somos
tendenciosos a ter esse tipo de sentimento, isso deixa claro que a prisão ao pecado é que não deixa a nossa natureza tentar se desvencilhar desse cativeiro, a fugir dessa prisão. Que Jesus veio, olha, eu venho proclamar liberdade aos cativos. A você que está preso no pecado, se tem alguma coisa prendendo você, impedindo você de ter uma vida, um caminhar reto com Cristo, a palavra vai mostrando isso passo a passo. A palavra vem nos ensinando, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós precisamos mover a nossa vida em direção ao Senhor, porque o que Ele está propondo aqui é uma vida de retidão, uma vida com Ele. Muitas vezes, nós praticamos muitos atos cristãos e nós nos sentimos quase santos em fazer essas coisas. Mas muitos desses atos que nós vimos aqui, lá em Mateus capítulo 16, vamos ler lá, no versículo 21 a 23, o nosso tempo está acabando. Capítulo 16, versos 21 a 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu estou lendo esse texto para que a gente pense o seguinte: muitas vezes nós somos tendenciosos a pensar contrário à morte de Cristo, né? Veja o que Pedro fez aqui. O mesmo que muitos cristãos fazem hoje. Fica com pena da morte de Jesus. Mas ele veio aqui para isso. Ele veio para morrer. Morrer naquela cruz horrível, que era nossa. Aquela morte que era nossa. Só porque nós somos pecadores. E o ensinamento dele para nós é que a gente viva na presença dele. Eu acho que eu escolhi um texto muito grande para essa noite, né? Mas, numa outra oportunidade, nós vamos dar continuidade nesse texto. Porque muitas coisas o Senhor tem para nos dizer. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus nos mostra, pelo menos o que vimos até aqui, a como pensar quando estamos diante de Deus. Porque o que Ele tem para falar para a gente é para a vida eterna. É para a eternidade. E não passa com essa vida terrena. Ela perpetua na eternidade. Amém? Irmão Riva.